Hello everybody, good morning, good afternoon, good evening. Vamos lá. Hoje trataremos de como fazer apresentações. Esse assunto vocês encontram no livro A Live Height 1, de língua inglesa que vocês têm, e se encontram nas páginas 176 e 177. Teacher Marcos. Trataremos do verbo to be no presente simples. E é bom lembrar que o verbo to be, a princípio, significa o verbo ser e o verbo estar correspondente na nossa língua portuguesa. Na forma afirmativa, ele se apresenta de forma completa e de forma contraída. Na forma completa, temos am, is e are. Vejamos os exemplos. I am Brian. He is a clown. She is a clown. It is a clown. Com are, we are entertainers. You are entertainers. They are entertainers. De forma abreviada, nós temos a supressão da vogal A e coloca-se o apóstrofo juntando o pronome I com o am, ficando I'm Brian. Com o is, perde a vogal I, coloca-se o apóstrofo e junta com o pronome he, com o pronome she e com o pronome it, ficando, como exemplo, he is a clown, abreviado, fica his a clown. She is a clown, fica she's a clown. It is a clown, fica it's a clown. Com o are, a abreviação fica, perde-se a vogal A e coloca-se também o apóstrofo juntando com os pronomes we, you, they. Vejam os exemplos. Were entertainers, your entertainers, they entertainers. Vejamos como ficou no português. Aqui todos sendo usado o verbo ser. Eu sou o Brian, ele é um palhaço, ela é uma palhaça, é um palhaço. Lembrando que o it é usado tanto para animais quanto para coisas. O he para a pessoa do masculino e o she para a pessoa do sexo feminino. No plural ficou: nós somos animadores, você é um animador, vocês são animadores, eles ou elas são animadores. Outra observação é que o you é usado no singular, pode ser traduzido como tu ou você, e no plural pode ser traduzido como vocês ou vós.
Outra observação é que o pronome they, além de ser usado para pessoa do século masculino e feminino no plural, também é usado para animais ou coisas quando estiverem também no plural. No afirmativo, nós temos o uso do not, que corresponde ao não em língua portuguesa, e de forma abreviada suprime-se a vogal O e coloca-se também o apóstrofo. Vejamos. I am not, que de forma abreviada fica I'm not. Observem que o pronome com o verbo juntou-se e a vogal A também aqui foi suprimida, como já vimos lá na soma afirmativa. Na terceira pessoa temos três maneiras. Com o he is not, he's not, he isn't. Com o she fica she is not, she's not, she isn't. Com o it fica it is not, it is not, it isn't. Repare que também aqui nós temos a supressão. Nesse caso aqui, o is perdeu a vogal I e juntou com o pronome he. Aqui a mesma coisa com o pronome she e aqui com o pronome it. Nesse outro caso aqui, temos a supressão da vogal O do not, juntando-se com o is. A mesma coisa aqui e também nesse outro caso. No plural, nós temos we are not, you're not, desculpem, sorry, we're not, we aren't. Com you fica you are not, you're not, you aren't. E com o pronome they fica they are not, they not, they aren't. Vejamos que o are, quando junta com os pronomes, perde a vogal A e bota-se o apóstrofo. Vejamos nestes três casos aqui. Quando junta-se com o not, o apóstrofo é colocado no lugar do O, do not, também nos três casos. E este final, observem que serve para as três situações, tanto na primeira pessoa, quanto na terceira do singular, quanto lá no plural. Vamos ver alguns exemplos aqui de forma completa. I am not from New York. He is not from New York. We are not from New York. No português fica da seguinte forma: eu não sou de Nova York. Outro caso, nós não somos de Nova York. Eles não são de Nova York. Aqui na terceira pessoa do singular, ele não é de Nova York. Observem que lá no inglês, o not é colocado depois do verbo to be, tanto depois do am, quanto depois do is, quanto depois do are. E aqui no português, o não é colocado antes do verbo ser, ou do verbo estar, quando for o caso.
essa é uma outra diferença da nossa língua para a língua inglesa. Enquanto nós botamos o não antes do verbo ser ou estar, no inglês eles usam o not depois do am, do is e do are. Vejamos agora a forma interrogativa. Como primeira observação, na interrogativa, o verbo to be, am, is ou are é usado, ou melhor, são usados antes do sujeito. No caso aqui, I, he, she, it, we, you e they. Outra observação é que o pronome I é usado sempre com letra maiúscula, independente que esteja no começo da frase, no meio ou no final. Outra coisa que não podemos esquecer é de colocarmos sempre o ponto de interrogação, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, para que a frase fique feita de forma correta na interrogativa. Esse final também serve para que possamos fazer frases em qualquer das situações, tanto na primeira pessoa, quanto na terceira singular, quanto no plural. Vejamos aí como fica em alguns exemplos. Am I feeling good or what? Is she feeling good or what? Are you feeling good or what? Uma outra observação é que esse pronome interrogativo que foi aqui colocado no final, depois trataremos mais na frente como palavra, uma das palavras usada para fazer essa pergunta. Na língua portuguesa, observem que os pronomes são colocados antes do verbo e também colocamos ponto de interrogação no final. Então, a diferença da nossa língua portuguesa, além da pronúncia, é a colocação dos pronomes e do verbo to be. Relembrando, na nossa língua, os pronomes vêm antes do verbo sujeito, depois do verbo, e na língua inglesa, como vimos nos exemplos anteriores, o verbo é primeiro, no caso am, o is e o are, e o sujeito depois, no caso, representado tanto por pronomes quanto por substantivo. Outra coisa que é bom lembrar, que eu esqueci de colocar lá no começo, é que o he você pode substituir ou pode usar, no caso, qualquer nome de pessoa masculina. Pedro, Paulo, no caso no inglês pode ser John, Peter, Merck. E no caso do she, pode ser usado o nome de pessoa feminino como Mary, Elizabeth, Julia ou outro. E no caso do it, pode ser colocado coisas como book, pen, no caso livro, caneta, ou animais como dog, cat. Continuamos. Agora vejamos respostas curtas. Para respondermos algumas perguntas, devemos ficar atento ao tipo de pergunta.
Quando a pergunta merecer uma resposta na língua portuguesa que seja o sim ou não, ela é considerada como resposta curta. Na língua inglesa, nós iremos ver o uso do yes correspondente ao sim, o yes correspondente ao sim, e mais na frente nós vamos ver os exemplos do no correspondente ao nosso não. Só poderá acontecer isso quando a pergunta for feita e a resposta tenha que ser ou sim, yes, ou no, o não. Vejamos alguns exemplos aqui de forma oral. Se eu pergunto qual é o seu nome, você não poderá me dizer de forma curta, sim ou não, yes ou no. Então você vai dizer, meu nome é Pedro, por exemplo. No inglês, my name is Pedro. Ou eu sou Pedro, I am Pedro. Agora, se eu pergunto, seu nome é Pedro, aí sim você vai dizer ou sim, que é o yes, ou no, que é o não. Aí vejamos como fazer isso. Se for resposta afirmativa, você poderá responder yes, e dependendo da pergunta, vai ser usado o pronome I am, ou yes, you are, yes, he is, she is, it is, ou we are, you are, they are. Temos algumas observações para que vocês saibam como usar de forma correta. Se for perguntado lá na frase com o pronome I, do tipo am I a teacher? Eu sou um professor? Você que vai me dar a resposta vai dizer yes, you are. Sim, você é. Agora, se eu pergunto para você, você é um estudante? No inglês, are you a student? Você vai dizer yes, I am. Então, preste atenção aí que quando eu pergunto você é, você vai dizer sim, eu sou. Ou depois nós vamos ver como é que fica no negativo. Por enquanto só afirmativo. Se eu pergunto eu sou, você vai dizer o quê? Sim, você é. No caso, yes, you are. Então, se eu pergunto com I, a resposta será com you. Se eu perguntar com you, a resposta será com I. Já no caso do he, do she e do it, se a pergunta for feita com he, a resposta também será usada he. Se a pergunta for feita com she, também a resposta curta será com she. E a mesma coisa se for com o it. A resposta curta também terá o it. E finalizando com o is para o he, o she e o it, o are para o you e o am
para o I. Outra situação é a seguinte. Se eu perguntar, vocês são brasileiros? Eu vou usar o you e o are na pergunta. Exemplo. Are you Brazilian? A resposta vai ser com o I. E vai ficar da seguinte forma. Yes, we are. Ou seja, sim, nós somos. Certo? Outra coisa, se perguntar com they, vai responder também com o pronome they. E essas são as situações de que nós poderemos responder de forma curta. Lembrando que só será possível se a pergunta merecer um yes, que é o nosso sim, ou no, que é o nosso não. Vejamos. Sim, eu sou ou eu estou, porque o verbo to be pode ser usado como um dos dois verbos, ou ser ou estar. Sim, você é ou você está. Sim, ele é ou está. Sim, ela é ou está. No plural fica sim, nós somos ou estamos. Faltou eu colocar aqui esse outro caso. Sim, você é ou você está, quem já viu aqui em cima. Sim, vocês são ou estão. Sim, eles ou elas são ou estão. Isso se a pergunta merecer a resposta sim, de forma afirmativa. Negativa é usado o no, que corresponde ao nosso não, e no final da resposta curta acrescenta-se o not de forma inteira ou de forma abreviada. Inteira ou abreviada. Inteira ou abreviada aqui. Lembrando que quando abrevia o not, o O é substituído pelo apóstrofo. Na primeira pessoa, só pode ser feito de duas maneiras. Vejam, no, I am not, ou no, I'm not. Com o you, pode ser no, you are not, no, you aren't, ou no, you're not. Com o he, o she e o it fica no, he is not, no, he isn't, ou no, he's not. A mesma coisa fica com o she e o it. Usa o is not, isn't ou is not. Com o I e o they fica we are not, we aren't, we're not, e usa-se do mesmo jeito para o you e o they. Não esquecendo de colocar o no antes, desde que a pergunta mereça o no. Isso se a pergunta for merecedora do sim ou do não, do yes ou do no. No português fica o não e no final coloca-se o não antes do verbo estar ou do verbo ser, confirmando a negativa.
Agora veremos uma situação que é o que no inglês eles chamam de double H question, que no português são as palavras que nós usamos para fazermos as perguntas. E antes que eu esqueça, é bom lembrar que no inglês essas palavras chamadas double H question são usadas sempre no começo da frase. Vejamos as situações. Primeiro caso, temos o pronome what, que significa qual, quais, que ou o que. Então, esses 4 significados poderão ser usados dependendo da situação. O pronome when significa quando, indicando tempo. O where, onde, indicando lugar. Who, quem, indicando pessoa. E o how significa como, querendo saber maneira, modo, jeito ou forma como algo foi feito ou sobre alguma situação. Outro detalhe é que eles são chamados de WH question justamente porque eles iniciam com o WH ou tem o WH na sua formação. No caso aqui do how, ele não inicia com o WH, mas tem o WH na sua formação e é usado para se fazer as perguntas. Vejamos o primeiro exemplo. What is your phone number? Segundo caso. When is your birthday? Terceiro caso. Where are you from? Quarto caso. Who am I? Quinto caso. How are you doing? Então essas palavras são usadas para que se possa fazer perguntas de forma interrogativa. E outra observação, já que falamos agora há pouco sobre respostas curtas com yes, que é o sim, e o no, que é o nosso não, nesses casos aqui são exemplos de que as respostas não poderão ser feitas de forma curta, nem com yes, que é o nosso sim, nem com no, que é o nosso não. Qual é o número do seu telefone? Você não vai dizer para alguém sim nem não. Você vai ter que formular uma resposta dando as informações, ou no caso aí a informação que foi pedida. Quando é seu aniversário, mesma coisa. De onde você é? Quem sou eu? Como você está ou como vocês estão? Nenhuma dessas perguntas, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, não merecerão uma resposta curta do tipo sim ou não, yes ou no. Outro detalhe é que alguns desses pronomes na língua portuguesa, como nesse exemplo aqui, o pronome interrogativo não apareceu no começo da frase. Vejam o caso aqui. O onde, de onde você é. Nos outros casos, o qual apareceu no começo, o quando no começo, o quem no começo e o como também no começo. Já na língua inglesa, como foi visto nos exemplos, todos aparecem no começo da frase. Vejamos algumas situações com exemplos que vocês têm lá nas atividades da página 19 e 20.
Aqui nós temos o uso do pronome this, que é um caso, um tipo de pronome chamado pronome demonstrativo. Significa este, esta e isto. E também usamos para apresentar, no caso aí, alguém. Ele é usado quando você se refere a uma pessoa, a uma coisa ou a um animal, desde que ele esteja, a pessoa, coisa ou animal esteja perto de quem fala. No caso, este, esta, isto. Vejamos o exemplo. This is my friend Sarah. Outro exemplo. And this is my friend Ernie. Então, como eu falei anteriormente, o significado de this, este, esta, isto. Na apresentação em português fica ela é minha amiga Sarah. E o outro exemplo, e este é meu amigo Ernie. Continuando, temos outros exemplos do tipo I'm Gloria. This is my friend Sarah. She's visiting from Cornell. No caso aqui, temos os pronomes na função do sujeito. E os verbos am e is sendo usado de forma abreviada. Na língua portuguesa ficou: eu sou a Glória, esta é minha amiga Sarah, ela está visitando Cornell. No caso aqui o sujeito eu, no outro caso o sujeito ela, o verbo ser, sou, e aqui no caso o verbo estar. Outro exemplo, o pronome aqui já aparece sendo objeto do verbo. São os casos de objeto direto ou objeto indireto. Vejamos o exemplo. I'm Steve, nice to meet you. Aqui o sujeito I, o verbo am e o you aqui usado funcionando como objeto do verbo meet. Em português, eu sou Steve, prazer em conhecê-lo. No caso aqui, o português ficou o sujeito eu, o verbo sou, da forma sou, do verbo ser, e o lu, representando aí o you lá no inglês, que é o objeto do verbo conhecer, que está na forma conhecê-lo. O exemplo anterior, nós temos o objeto direto, no caso ali o you. Aqui nós temos o pronome as, sendo acompanhado da preposição at, no caso funcionando como objeto preposicionado, que é o chamado objeto indireto. Vejamos o exemplo. Look at us all, we're nervous wreck.
Olho para todos nós, estamos nervosos. E para finalizarmos, nós temos aqui um quadro com todos os pronomes pessoais chamados sujeito e os pronomes pessoais chamados objeto. Vejamos, no singular nós temos I, que é o nosso eu, primeira pessoa, e o, como eu falei anteriormente, pode corresponder ao tu, segunda pessoa, ou você, terceira pessoa. He, que é o ele, correspondente e usado para pessoa masculino. O she, pessoa feminino. E o it, sendo aqui colocado de forma neutra, ele ou ela usado para animais ou coisas. No plural nós temos o I, que é o nós. O you aparece pela segunda vez, só que agora ele pode ser usado como vocês, que é a terceira pessoa, ou vós, que é a segunda. E o they, que é usado como eles ou elas, e é bom lembrar que aqui no caso ele serve tanto para pessoas quanto para animais e coisas. Observação: o I, primeira pessoa do singular, o I, primeira pessoa do plural, e o, segunda pessoa do singular, e o, segunda pessoa do plural. He, she e it, terceira pessoa do singular, e aqui o they sendo a terceira pessoa do plural, correspondente aos três aqui de cima. Como pronome objeto, nós temos o me, podendo ser usado como me ou me. Aqui no caso, me de forma usada na frase sem ser acompanhado de preposição, e o me com preposição. O you, que apareceu na primeira coluna como pronome sujeito, também é usado aqui como pronome objeto. O que muda é o significado e a função. Lá na primeira coluna ele funciona como sujeito do verbo e aqui funcionando como objeto do verbo. Pode ser traduzido como lhe, a, ti ou a você. Outra observação é que quando for usado como pronome objeto direto, ele será sem preposição e poderá ser significado como ti. Se for acompanhado de preposição, vai ser o ti, só que com a letra I. O outro é o him, usado aqui para pessoa masculino, correspondente ao he no sujeito, e também pode ser traduzido como lhe, ou a ele. O her, correspondente ao she, podendo ser traduzido como lhe, a ou a ela. O it, que é usado para animal ou coisa, também se repete o pronome, mas o uso aqui é como objeto, que é a função diferente do caso da primeira coluna, que é como sujeito, podendo ser traduzido como lhe, a, ou a ele, ou a ela. O us corresponde ao i, sujeito, aqui no caso objeto, significando nus. O you, que também repetiu aqui no plural, na coluna de pronome pessoal sujeito, ele tem a função de sujeito, como o próprio nome já diz, e aqui como pronome objeto, que pode ser direto ou indireto. E aí pode ser traduzido como vos, lhes ou a vocês. E o them,
que corresponde ao they, sendo usado também para pessoas, animais ou coisas, e pode ser traduzido como lhes, os, as, a eles ou a elas. The end. That's a fox. Isso é tudo.